O mais difícil é encontrar alguém que resolva sair da sua casa para cuidar dos outros. Difícil, mas não é impossível, né? E essa tarefa não é incomum. Está cheio de gente que faz isso nas mais diversas cidades do país, do estado e do mundo. Santana do Livramento também tem alguém com esse perfil. Aos 50 anos de idade, ela deixa em casa os 3 filhos para cuidar muitas vezes dos filhos dos outros. Quase assistente social, ainda acha tempo para se engajar nas causas comunitárias, com as associações de moradores, como assessora parlamentar e agora, nesse período, ainda no mundo do samba. RP da Escola de Samba Tradição, uma das mais tradicionais de Santana do Livramento. Demorou para vir no nosso podcast, mas antes tarde do que nunca. Débora Sinara, é um prazer te receber aqui, porque a gente escolheu a dedo a nossa lista de convidados, especialmente aqueles que não têm muita papa na língua, porque aqui é outro papo, né? A gente gosta das pessoas que falam. Evidentemente, algumas reservas são necessárias, porque o nosso advogado está de férias até o final do ano, então... Mas outro papo é esse perfil. A gente vai perguntando para quem tem o que dizer, né? Para quem tem vivência e tem experiência, e tu é esse caso. Obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço, né? E muito obrigado aí pelas palavras. Acho que eu me identifico muito, né, com a comunidade Santana do Livramento, que é a minha comunidade. Então, assim, me apoderei isso desde jovem e então a minha contribuição, né, isso faz parte, é meu, né? Que eu gosto de colaborar nos movimentos sociais, nas atividades que eu faço, e as pessoas me reconhecem por isso, e isso é muito importante. E realmente, não tem papo na língua, eu gosto de falar mesmo. Débora, a gente sabe que a tua jornada ela começa muito antes do Conselho Tutelar, onde tu atuou durante 6 anos. Como é que começou essa tua identificação com as causas reais, né? Eu digo causas reais porque não é todo mundo que vai para o movimento popular, associação de moradores, se não gostar das pessoas, né? Se tu não gostar do teu vizinho, se tu não gostar de gente, tu não vai. Tu fica trancado na tua casa e não vai. Como é que começou essa tua coisa de querer se envolver, literalmente, para cuidar da vida dos outros no bom sentido? Na verdade, eu comecei a me interessar lá aos 12 anos, né? 11, 12 anos, quando eu comecei a participar do grupo de jovens da minha comunidade, Maria de Nazaré, lá na Vila Queirolo. Né? Eu, moradora da Nova Livramento, e na comunidade tinha um grupo de jovens, né? E lá eu conheci o Antônio Elias e a Jane, né? Que foram vizinhos assim especiais para mim e que hoje eles moram em Caciqui, não moram mais aqui, mas eles me ensinaram muita coisa e eu aprendi a ser liderança. Eu acho que foi aonde ressaltou a liderança, que eu já comecei em seguida como liderança dos jovens, e aí foi avançando, e eu atuava, naquela época, a presidente da minha associação era Alcina da Rosa. Sim. Que também foi conselheira durante muitos anos. Que também foi conselheira durante muitos anos. E eu não posso me furtar, como eu disse, tirar das pessoas o que é. Eu aprendi muito, sim, na Associação de Moradores, que ela tinha um grupo de jovens que ela incentivava para que a gente fizesse ações, e a discoteca, e as festinhas, e tudo isso, e eu fui aprimorando, né? Mas eu sou a pessoa que vem meio sempre na contramão, né? Daí eu vou aprendendo e vou avançando, e as ideias vêm surgindo na minha cabeça, assim, de repente, e eu vou indo mais para frente. Futuramente, depois que eu casei, me mudei da vila, voltei, né, e me candidatei a presidente da associação e tive uma bela votação e o apoio da minha comunidade, né, da Nova Livramento, aonde eu agora faz 5 anos que eu não moro mais lá, mas tenho um carinho muito grande, né, pela vizinhança que me conhece desde que eu moro, desde os 5 anos de idade lá. Desde criança. Então eu saí de lá aos 45 anos e não quebrei o vínculo ainda, né, e depois veio a UNAMOS, né? E também fui presidente da UNAMOS, atuei com muitos presidentes de associações, passei a minha experiência. Eu sou uma pessoa que não guardo o conhecimento para mim, eu consigo compartilhar com os outros, porque eu entendo, Kleiser, que a gente tem que criar novas lideranças, assim como o Antônio investiu nos jovens naquela época da minha comunidade, né, e que tiveram outros também depois, futuramente. Eu posso citar o Jefferson Ajeitos, que foi parte quando eu já não estava mais atuando, mas ele era menino lá e hoje ele é um grande repórter, né?
tem uma fala muito boa e eu digo, eu me orgulho dessas coisas porque são crianças que foram criadas no bairro, que são raízes e que aí a gente vai criando novas lideranças e tem que ter. Então a gente tem que passar o nosso conhecimento, senão a gente fica velho, a gente morre, né? E leva junto e não ensina mais ninguém e aquelas outras coisas vão terminando. Como é que tu consegue sair da tua casa? São 3 filhos, um com 10, um com 16, um com 24. Como é que foi sair da tua casa para encarar e cuidar de outros filhos, de outras pessoas, numa situação, às vezes, inenarrável, né? Tem histórias que a gente pode, histórias que a gente não pode contar. Como é que é pra mãe Débora sair de casa e enxergar lá um filho de outra pessoa numa situação que tu não desejaria pro teu, né? Evidentemente, às vezes, sabendo que o teu não tá naquela condição. Mas como é que é esse olhar de mãe, assim? O que fala mais alto? O que falou mais alto no período como conselheira, né? É a mãe atuando como conselheira, querendo ser mãe também daqueles ali, ou separa, a mãe fica em casa e vai a conselheira pra rua? Como é que tu administrou isso? A gente que faz eu já venho de um trabalho voluntário e eu vou te dizer que eu entrei no Conselho Tutelar com a bonificação de ter sido presidente da UNAMUS, né? E o trabalho que eu fiz é voluntário anterior na comunidade. Trabalhar na comunidade já te traz uma carga de conhecimento também, né? E é onde tu dedica boa parte do teu dia a dia, né, para outras pessoas. Quando tu ajuda uma família, quando tu traz uma doação de cobertor, de cesta básica, onde tu faz uma atividade, isso tu também está cuidando das pessoas, seja na área cultural, seja na área de saúde. Até hoje as pessoas, elas me ligam, né, no celular, perguntando, tu é uma pessoa bem informada, me diz aonde que eu poderia fazer tal coisa, né? Saber orientar as pessoas, isso aí eu consigo fazer. E graças a Deus eu tenho uma família que entende, né? Meu marido também, ele me acompanha, ele não é tão popular quanto eu, né? Mas ele me acompanha porque ele nunca me disse não vai, né? Ele me auxilia, se eu tenho que entregar lá uma ajuda que precisa, a gente faz campanha e a gente ajuda as pessoas, ele me dá um suporte. Então eu acredito que a minha família também está envolvida nisso, né? E quando eu fui para o Conselho Tutelar, eu vou te dizer que é uma experiência única, que eu jamais achei que eu iria presenciar. E numa reunião que a gente fez quando veio a doutora Carla, a juíza da vara da infância, ela fez uma reunião com todos os conselheiros da gestão anterior e ela avaliou cada um coração, um aquilo, não sei o que, né? E ela me avaliou como racional. Então, assim, para trabalhar no Conselho Tutelar, tu tem que ser racional. Quando tu mover com o coração, aí tu não consegue colocar à frente, porque tem situações muito emocionantes, tem situações que tu não consegue acreditar que está acontecendo com uma criança e que um adulto realmente violou um direito de uma criança daquela forma, né? E fez com que eu me apoderasse mais ainda da questão e hoje eu continuo na Contours, também sou dirigente também da Contours, fui convidada para fazer parte da Contours, que é a Associação dos Conselheiros de Ex-Conselheiros e Conselheiros Tutelares. Então, é uma coisa que eu continuo estudando e que não tem, Kleiser, como tu não, em algum momento, tu não trazer para tua casa a tua angústia, né? Aquela situação, porque tu tem que ter um amparo, né? Um conselheiro tutelar hoje, ele não tem nenhum suporte, e o que deveria ser pensado, porque eu sempre digo, quando foi pensado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também deveria ser pensado com quem trabalha, quem presta quem é que cuida do conselheiro. Então, assim, mexe muito com o nosso psicológico, é um nível de estresse altíssimo, o tu querer acertar e a cobrança das pessoas também por falta de conhecimento, na verdade é uma falta de conhecimento. Então, esse suporte tem que ter a família. Se a família não te apoiar, tu não consegue trabalhar no Conselho Tutelar também. Então, assim, o olhar que tu me pergunta de mãe, claro, a minha experiência como mãe também, né? E a responsabilidade que a gente tem de tu estar ali definindo a vida de uma criança,
Então, são crianças que quando as pessoas escutam, retirar o filho da fulana, né? Mas era porque ela era pobre. Eu sempre disse, não é por isso. Não é por isso, é porque realmente ela não está cuidando, é porque realmente os pais violaram os direitos e é porque realmente a família também não quis acolher essa criança. Porque aqui em Santana do Livramento, a maioria tem família. Mas as famílias batem a porta na cara dessas crianças e dizem, não quero. Eu não quero porque a mãe é usuária de droga, eu não quero porque o pai é alcoólatra, eu não quero porque é envolvido com tráfico, eu não quero mais problema, eu não quero arranjar problema para mim. Então, nesse individualismo, e que a gente ainda precisa trabalhar isso nas pessoas, né? Porque eu vejo em outros estados famílias acolhedoras, e essas famílias que não conhecem essas crianças e nem a família deles, e elas acolhem. Né? Então, às vezes, quando eles entram, as pessoas, mas pobrezinho está no lar. Sim, foi pro lar. As crianças não querem sair de lá depois. Porque elas se sentem melhores ali do que na própria casa. Isso. Então, assim, tem comida, tem atendimento de saúde, tem atenção, tem criança para brincar, tem brinquedo, tem roupa, tem banho. E não tem um ambiente violento. Então, assim, hoje eu posso te dizer assim, que desses 6 anos, que desde que eu comecei, eu agradeço a turma que iniciou comigo no Conselho Tutelar, que nós éramos uma turma muito, muito proativa e responsável, né, os meus colegas, e a gente presenciou coisas que capaz que outros conselheiros tutelares anteriores não tenham visto. Né? Eu sei que coisas graves, de abuso, de violência, sim, mas aonde tu lida com facção, como ela aumentou, da forma que ela aumentou, eu disse, a tua segurança, aí quem cuida da segurança do conselheiro tutelar? Né? Me preocupa isso, Cleiser. E assim, eu disse, eu planto hoje para que próximos conselheiros possam colher. Né? É uma desvalorização no salário, é uma desvalorização na saúde, porque não tem um plano de saúde, a gente não tem esse SPREM, né? Tu recebe pelo município, mas tu não recebe, não tem uma assistência médica. Né? Não é servidor em partes, né? E aí, então, assim, tu não tem segurança, né? Tu sai na rua, tu entra no mercado, tu passa com a pessoa que está contrariada contigo e às vezes essa pessoa pode vir contra ti. Eu, graças a Deus, eu tive o respeito de muita gente, porque as pessoas realmente, eu conhecia muitas pessoas, mas eu acredito que isso tem que mudar. E a gente tem que falar, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão atrelado a cada prefeitura de cada município, né? Ele é federal, na verdade. Sim. E isso deveria vir por outra instância, né? E não é pensado. Um dia eu brinquei com o promotor e disse para ele, nós poderíamos ser ligados ao fórum, né? Ia melhorar o salário. Sim. E ele deu a risada e disse, pois Débora, tu tem razão, né? Até poderia. Mas aí precisam mudar as leis. E quem faz as leis tem que ter esse olhar. Tem que ter interesse, né? Qual foi a situação mais difícil que tu passou como conselheira, Débora? Evidentemente que a gente não quer, e por óbvio não pode, nomes, bairro, nada que ligue, né? Sim. Que as pessoas possam identificar, porque a gente está falando com vulneráveis, né? Crianças e adolescentes, enfim, da família no modo geral. Mas o que tu pode contar da situação mais difícil que tu viveu no teu período de conselho? Aquela que tu, até hoje, tu diz, aquilo ali vai comigo ad eterno. Na verdade, a gente tem negócio do sigilo, que até hoje eu mantenho isso, não posso falar, mas ainda eu digo que uma situação, a situação que mais me chocou em todo esse tempo, e uma família que ainda continua sendo atendida pela rede, né, até hoje, porque tinham vários filhos, uns cresceram, outros ainda ficaram, e era onde um pai estuprava as 2 filhas maiores. Né? Na época. Não, na época elas tinham 13, 14 anos. Pré-adolescentes. Mas já fazia muitos anos. E aquelas meninas estavam cansadas. E quando o conselho chegou, elas olharam para nós e disseram, é verdade. Sem a gente perguntar nada, elas disseram, é verdade, é verdade. Não aguentavam Tudo mais. É verdade. Elas não aguentavam mais. Esse pai está preso. E graças a Deus,
né? E até hoje essa família, ela conversa comigo, depois que eu saí do conselho, ainda ela conversa comigo, e ainda ela disse: Dona Débora, eu não esqueço a sua imagem chegando assim, a senhora grandona, né? Eu sou grande. Sim. Daí ela disse, chegando assim na minha casa e nos libertando daquele homem, né? Então, foi uma coisa assim, eu disse, um atendimento prolongado, me lembro que eu fiquei das 8 da manhã até as 8 da noite na delegacia, e graças a Deus esse abusador está preso, né? Então, assim, que as pessoas tenham essa atenção, né? Hoje em dia, 99% dos casos é dentro da família. Aliás, esse é um capítulo específico no Conselho Tutelar, porque eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma matéria com o Conselho exatamente sobre os dados, né? E eu lembro que na média o número de denúncias que chegavam ao Conselho por semana ultrapassavam 7. A semana tem 7 dias, era no mínimo uma por dia. E esse número era sempre muito maior, né? De 10, 8. Por semana. Isso é muita denúncia. Claro que nem todas se convertem, se confirmam, né? Depois se investiga, etc e tal. Mas o que mais preocupa é que a maioria dessas denúncias elas acabam se confirmando. Sim. E o Conselho acaba sendo ali a porta de entrada para depois uma apuração policial, uma instauração do inquérito, e às vezes uma prisão, enfim, ou não. Mas por que, Débora, que a gente tem esse número tão elevado aqui em Santana? Tu está fora do Conselho há quanto tempo já? Um ano? Não, faz 5 meses. 5 meses. Por que esse número ele é tão elevado em Santana do Livramento? Rivera também. Que conste, né? Que conste. Sim, né? Toda semana tem prisões em Rivera de abusadores. Às vezes não é nem no caso recente, mas o caso estava sendo investigado, se confirmou prisão. Essa semana mesmo teve mais uma prisão lá. Se não me engano foi na terça ou na quarta-feira. Só que lá eles prendem, né? Em seguida. Por que esse número é alto aqui em Santana do Livramento? Depois que tu respondeu, eu vou te fazer uma outra pergunta em cima desse mesmo tema. Por que esse número é alto? E qual é o perfil das vítimas? Quem são essas vítimas que o Conselho identifica? Qual é o perfil? Quem são? Por que isso aqui é assim? Olha, Cleiser, eu vou te dizer que Santana do Livramento é uma cidade onde seus abusadores eles ficam impunes, né? Por quê? Porque a lei precisa ser mudada. Isso é forte, né? Então, por quê? Porque na lei diz que tem que ter flagrante, só que é uma situação que tu nunca vai pegar um flagrante em raríssimos casos. E a prova é difícil. Né? E a prova é difícil. E aí, o que acontece? Para que o abusador seja preso naquele momento, ele precisa ter uma arma. Para ele ser preso primeiro pela arma, que foi o que aconteceu nesse caso que eu relatei, né? Para depois o Ministério Público acusar ele como entrar na acusação como um abusador. Então, assim, os índices e os números são muito altos, mas comparando em Rivera, que é dado a fulano de tal é o suspeito, ele vai ser preso na hora. E aqui o suspeito não é preso. Então, eles seguem abusando. E eu vou te dizer assim, teve um caso em que o padrasto abusava das filhas, a filha abusou das filhas, uma das meninas foi para o acolhimento. Quando ela contou, ela foi retirada da casa, a família rejeitou ela por causa disso. Porque ela denunciou. Ainda se voltou contra ela? Ainda se voltou contra ela. Que idade tinha essa? Na época a menina tinha 13 anos. Também pré-adolescente. Pré-adolescente. E depois, antes de eu sair do conselho, esse mesmo abusador teria abusado de uma neta, né? De 5 anos. Então, assim, ele continua impune. Ainda está solto? Ainda está solto. Continua impune, né? Porque não houve flagrante. Então, isso é preocupante. E uma criança de 5 anos não mente, porque ela não conhece como é uma relação. Entendeu? Então, como que ela externa e como que ela explica, e aí tu vai dizer, não, essa criança está mentindo. Ela não viu na novela. Ela viu o que aconteceu com ela. Ela sentiu, né? Ela sentiu. E a maioria dessas meninas que se automutilam, né, que depois isso vai causando isso, elas entram em depressão, dos 12, dos 11 anos, elas não conseguem se aproximar de outros homens. Então, esse cuidado... Às vezes comete suicídio. Comete suicídio, né?
Então, assim, ó, é uma cadeia de coisas que acontece após, que não importa a idade que a criança tenha, né? Então, quando falam, até hoje eu vim com uma blusa do Outubro Rosa, e quando a gente fala em violência da mulher, esse ano eu participei de várias atividades, aí também pelo mandato da deputada, e eu relatei isso. A violência contra a mulher começa quando uma criança sofre abuso, porque já começa na infância. E as pessoas estão fazendo políticas para mulheres, né, só para mulheres adultas. Mas só que elas já estão sofrendo muito antes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado para protegê-las, protege? Ele protege, mas ele diz que é obrigação da comunidade, da família, né? Não só do Estado. Então, assim, as pessoas, todo mundo diz, mas eu sempre vi, mas, pois é, a gente não quer denunciar porque a gente não quer se incomodar. Eu sempre via que acontecia. Até o dia que, por exemplo, o que acontecia muito no conselho? Os maridos se separavam das mulheres e vinham para reivindicar os filhos, de certa forma, querendo que a mulher volte para casa, né? No machismo deles, dizendo que a mulher maltratava as crianças. Tá, mas aí eu me lembro que eu questionava isso. E quando estava com o senhor, ela fazia a mesma coisa? Fazia. E por que o senhor era conivente? Né? Então, assim, ó, essa lógica, a sociedade não cuida. Não cuida. E assim é com as crianças e também com os idosos, né? Que a gente sabe que são maltratados por aí, que as famílias não querem mais, que se não ficar num asilo, se não tiver numa geriatria, a família abandona eles de uma forma e são maltratados, e muita gente está vendo isso. E não se anima a denunciar. E mais uma coisa, Cleiser, o preocupante é que isto não é falado. E que os governos, entra governo, sai governo, seja governo federal, estadual, municipal, né, tem que dar mais suporte para a Secretaria de Assistência Social. Porque é a porta de entrada também, né, das denúncias. Né? Então, real, assim, se tu não tem técnico para trabalhar, se tu tem uma demanda de 80 casos por semana, que jeito tu atende com 4 ou 5 técnicos num equipamento como o CREAS, que tem apenas que é alta complexidade e que tem apenas 2 assistentes sociais, uma psicóloga ou duas, não consegue atender, tu não consegue dar sequência num atendimento para 80 famílias e onde tu atende criança, adolescente, adulto e idosos. São 5 conselheiros. 5. Para atender hoje, quantas famílias são atendidas pelo conselho hoje? Eu sei que faz 5 meses de outra forma, quando saiu o conselho atendia quantas famílias? Quando eu saí do conselho, eu acho que eu já estava com quase 200. No total? Se eu tinha, na minha conta eu já me perdi, mas eu lembro que uma época eu estava com quase 200. Ou seja, em média, cada conselheiro tem que atender 40 famílias. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque assim, ó, as pessoas não entendem como funciona. O que acontece? Tu manda uma demanda de violência grave, tu tem que mandar para o Ministério Público um relatório, né? Um relato como um relato de polícia, dizendo todos os detalhes. O Ministério Público passa alguns dias, te demanda que tu faça visita, que tu, para ver se tu já encaminhou para a equipe técnica, se foi para a CRA, se foi para a CREA, se foi para a saúde, se foi para o NASF, seja o que for, o equipamento que for. O papel do Conselho Tutelar é fazer isso, pegar a denúncia num primeiro momento e repartir a demanda para outros equipamentos que vão atender, que são técnicos. Acionar a rede. Isso, fazer movimentar a rede. Se é polícia com polícia, se é saúde é com saúde, se é assistência social com assistência social. Mas aí é que eu me refiro. Dessas demandas todas, bota que eu tenho 200, que outro tem 150, outro tem 190, e aí vai indo. De todas as demandas que a gente envia, que a gente reparte para todos esses órgãos conseguem atender todas essas pessoas? Não conseguem. Muita gente. As pessoas também não aderem. Né? Se tu tem que ir no CAPS, as pessoas dizem, mas eu não sou louca para mim ir no CAPS. Não é isso. Não é isso. Um tratamento psicológico pode fazer a diferença, né? Pode melhorar o teu atendimento com os teus filhos, pode evitar um acolhimento, muitas coisas. Pode evitar uma tragédia. Pode evitar uma tragédia, né? E aí eu vou falar, eu lembro de um incidente que aconteceu há alguns anos atrás com uma moça que o PIN
ia e fazia o atendimento lá. PIM, para quem não sabe, o Primeira Infância Melhor. Isso. E elas relatavam que sempre ela tinha um fogo no meio da casa. Ela fazia fogo, assim, num coisa no meio da casa. No chão? No chão. No chão. No chão. E era perigoso para as crianças, e ela encerrada lá com as crianças, e ela era CAPS. Não se convencia essa moça a ir ao CAPS. Só foi convencida o dia que as crianças foram retiradas por segurança. O que acontece lá mais na frente? Alguns meses depois, ela seguiu fazendo o tratamento para ver se recuperava os filhos. Aí começa a cair a ficha, só que a pessoa que não está no seu normal, até ela entrar nesse entendimento, né? E por estar sozinha, e várias coisas, e vários fatores, acontece o incidente dessa mulher morrer queimada dentro da casa. Aí eu fico pensando, e se essas crianças estivessem lá? Né? Se a gente não tivesse retirado, eles poderiam ter morrido naquele sinistro. Porque era o costume dela fazer o fogo, e essa vez ela fez, não sei se ela dormiu, e aquilo tomou conta que ela não conseguiu sair da casa. Então, assim, ó, essas tragédias, né, às vezes as coisas são premeditadas e a gente tenta fazer alguma coisa, né? Então, assim, ó, as pessoas têm que respeitarem mais os conselheiros. E é que às vezes quando a notícia chega distorcida. Pessoas, ela chega lá já chega lá, aconteceu tal coisa, mas não chega o antes, né? Isso. Não há o acompanhamento do antes, assim. As pessoas não se interessam, a menos que seja uma fofoca, né? Sim. Mas elas acabam não se interessando pelo antes para evitar a tragédia. Elas se interessam pela tragédia que vira fofoca. Isso. Mas não para evitar o antes, né? E às vezes parece que as pessoas, elas cultuam a tragédia, né? Aí tem que acontecer uma tragédia para perguntar o que foi, para perguntar o que aconteceu, para não sei o que. Isso também me incomoda, porque ninguém vai oferecer ajuda. E aí entra o famoso eu já sabia, né? Mas eu já sabia. Eu já sabia. Eu já tinha avisado. Sabia, por que não auxiliou antes, né? Porque, Kleiser, hoje em dia eu vejo as pessoas usando as redes sociais, pedindo, porque eu não tenho caderno, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E eu lembro que, eu vou te dizer assim, ó, as pessoas, eu sou filha única, e eu lembro que a minha mãe, como eu disse, sempre digo, eu sou filha de empregada doméstica e de peão de distância, né? E que a minha mãe, com muito sacrifício, sempre nunca deixou faltar nada em casa, né, pra mim. E eu lembro que eu estudava no Olavo Bilac, né, lá, guria, ainda estudei de primeira a quinta série na escola Olavo Bilac, meus colegas, e eu lembro eles com umas roupinhas muito simples, né, aquela mochilinha feita de saquinho, assim, azul, né, nós usávamos o uniforme para ficar todo mundo igual, né? Mas eram coisas muito simples. Tu não precisava ter uma super caneta, tu não precisava ter. Eu lembro que eu na 4ª série eu ganhei de amigo secreto uma caneta quilométrica, né? Que era moda, né? É uma caneta muito simples, né? E eu lembro que o colega ainda brincou, né? A caneta simpática, né? Que era tipo assim, era propaganda. E então assim, ó, hoje em dia as pessoas não estão querendo produzir. As pessoas não estão também, elas estão com uma baixa estima, entendeu? Que não fazem elas querer avançar. Então elas se conformam com o benefício e as pessoas vão dizer assim, contra o benefício. Eu não sou contra o benefício, eu acho que o benefício ajudou muito, porque se naquela época que eu estudava tivesse benefício, né, quem sabe eu pudesse até participar da banda da escola, que na época tinha que comprar roupa e eu não tinha o dinheiro, não tinha condições. Então, assim, ó, eu entendo que essa baixa estima faz as pessoas não procurarem, não pescarem, entendeu? Então, assim, também, então quando se tu é vizinho e tu tá vendo que mas eu vejo, eles passam fome, mas ninguém alcança uma bolacha para a criança, né? Mas eles todos os dias estão na rua, sujo, mas ninguém é capaz de dar uma roupa. Agora a gente fez campanha aí para a questão daquela casa que queimou, né? O que o menino faleceu, sim, era amigo das minhas filhas. Então, quanta coisa as pessoas doam, quantas coisas as pessoas têm para doar. Então, quando tu julga e que tu deixa que acontece, as pessoas ligam para o conselho tutelar e diz, olha, aqui do lado da minha casa tem uma pessoa que realmente, ela não cuida das crianças, as crianças choram toda hora e ela dá pau e não sei o que mais, e não sei o que mais, não sei o que mais, tem que levar.
Mas o conselho não é uma carrocinha que nem carrocinha de E o cachorro. conselho não é polícia. E não é polícia. Então, assim, tem violação de direito, tá acontecendo uma coisa grave, vão trabalhar ali. Mas para isso, para esse trabalho acontecer, tem que ter suporte para assistência social, para as equipes técnicas da saúde, de tudo, para que essas pessoas, eles cheguem até essas pessoas. As pessoas não vêm até a assistência, a não ser para pedir uma cesta básica. Entendeu? Elas não chegam no CRAS a não ser para isso. Elas vão num grupo de convivência se tu fizer alguma coisa que elas possam levar para casa. Se tiver uma condição. Então, assim, tem que ser sempre uma troca. E a assistência social, eu, estudante de assistência social, que serei futuramente, se Deus quiser. Em breve. Então, eu acho que, assim, ó, a gente tem que não é assistencialismo. Não é uma obrigação que o município tenha que manter as pessoas com uma cesta básica que, sinceramente, para uma família de 4 ou 5 pessoas dura uma semana. Ou menos, né? E tu pode receber uma por mês. E o resto do mês tu faz o quê? Né? Então eu vejo assim, ó, eu vi o circo passando aí, o anúncio do circo, e pedindo 30 homens. Será que eles conseguiram esses 30 homens? Então tem os prós e os contras. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Então, assim, eu não posso só te dar cesta básica porque tu tá dizendo que tá com fome, mas eu acho que tu tem que procurar o trabalho também. Meu filho trabalhando no free shop ali, né? Entraram 100 e pico, mas que já tem a metade. Né? Aí se é trabalho pesado eu não quero, só quero trabalhar no leve. Então tem várias coisas assim. Eu visualizo assim a coisa por fora. Quando eu entrei na associação de moradores, eu lembro que as pessoas diziam, mas e por que eu não posso pegar uma cesta básica? Todo mundo corria, tipo, para dar, me dá. Tá, mas e a família que tem mais filhos? Eu priorizei, né? Aqueles que estão sem trabalho. E não quer dizer que quem mora numa casa melhor não esteja precisando também. É verdade. Entendeu? Vai vir e vai falar. Mas eu fui criando essa lógica diferente. E é isso que eu digo, que eu venho meio que na contramão, né? As pessoas dizem, às vezes tu quer inovar, quer que seja do teu jeito. Não, mas tem que avançar. Tem que avançar. As pessoas têm que parar de achar que tudo tem que receber de graça. Tem que pescar, né? Tem que pescar. A gente teve nos últimos 2 anos, ou 3, e eu não quero assim cravar para não ter certeza dela, 4 professores presos por abuso aqui em Santana do Livramento. 4 por baixo, mas esse número pode ser até maior. Um pouco maior. Como é que tem sido, como é que é historicamente a relação do Conselho Tutelar com as escolas, seja da rede municipal, estadual ou privada aqui em Santana do Livramento? Porque eles estão lá. Eles estão ou estavam lá na escola, nos corredores, convivendo com colegas professores que talvez tenham uma desconfiada, mas eu acho que não é isso, né? Como é que é essa troca entre escola e conselho? Ela acontece permanentemente no primeiro sinal de desconfiança, ou ela só acontece quando o caso já está configurado e que um aluno ou aluna, ou um pai, ou até um professor chegou na direção, na coordenação e relatou? Essa vigilância ela é permanente, especificamente nesse ambiente. Eu falo desse ambiente porque é onde há a maior circulação de crianças e adolescentes, né? Como é que é essa... Olha só, vou te falar a relação de escola, conselho tutelar, nesse tempo que eu convivi, do que eu aprendi. A escola, ela tem uma coordenação pedagógica, tá? E ela lida com 500, 600, pode ser 100, pode ser 10, né? Como acontece nas escolas municipais. Ela tem que ter a sua gerência. E ela abre sindicância sobre isso também, né? Que é o PAD que a gente fala, né? Então, ao desconfiar, eu vou te dizer que, sinceramente, nunca veio nenhuma denúncia de desconfiança. Porque as pessoas preferem ter certeza, como eu disse, ou não se incomodar e não falar, né? Os casos que já aconteceram, muitas pessoas sabiam. E aí o que acontece? Essa sindicância acontece dentro da escola, pela hierarquia lá, né? A 19ª, vamos supor aqui, se fosse aqui, vai para a 19ª e lá abre um processo e eles administram isso. Internamente. Se chega a denunciar o Conselho Tutelar, obviamente vai direto ao Ministério Público. E aí o Ministério Público começa a retornar para o Conselho Tutelar,
né, os questionamentos do que o conselho, para onde o conselho está encaminhando essas denúncias. Ou seja, não necessariamente aquilo que circulou no corredor da escola, chegou na coordenação pedagógica, eventualmente chegou à Secretaria Municipal de Educação ou a 19ª, chega ao conselho, não necessariamente. Não necessariamente. Mas seria o caminho correto. O caminho correto. Eu tenho que informar o conselho tutelar. É possível que nós tenhamos uma subnotificação ou um mascaramento dos casos de abuso envolvendo esses... Eu não quero generalizar porque isso é muito delicado, né? Repito que nesses últimos 2 ou 3 anos são 4 indivíduos retirados desse meio, presos. Está aí noticiado, publicado, inclusive há uma semana, 2 atrás, nós tivemos mais um caso. Mas isso, a gente pode considerar que há uma subnotificação, que talvez possam existir mais casos, Débora, e que de alguma forma esses órgãos, seja a secretaria, seja coordenadoria, optaram por coloca esse profissional à disposição e manda para uma outra escola. Que foi o que aconteceu com esses outros, né? Eles foram passeando para outras escolas. Então, isso acontece. Foram sendo colocados à disposição, né? Foram sendo colocados à disposição e vai indo. Então, assim, quando eu converso, Kleiser, olha o que tu fez errado, não sei o que, tu dizer, por favor, não, eu não vou fazer mais. Eu acredito que aconteça isso. Isso eu estou dizendo, eu, Débora Sinara, não que eu tenha conhecimento que seja. Mas eu imagino que seja assim, né? Então, confiando na tua palavra, eu vou te dar uma nova chance. Mas, gente, qualquer caso de abuso, isso está no ECA, está na Constituição. Qualquer caso de abuso deve ser relatado ao Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar dá o encaminhamento. Eu não posso proteger um abusador. Uma vez, tu abusou uma vez, abusa 2, 3, não para mais. Ou já fez antes, né? Com muitas pessoas, como surgiu agora no último caso, em que, isso eu tenho conhecimento através da comunidade, lógico que não é pelo Conselho Tutelar, mas que foram surgindo outras denúncias. Como a gente vê na televisão mesmo, está mostrando no jornal, médicos que abusam das suas pacientes e as pacientes não falam nada, até que uma fala e abre para que as outras falem também. Então, assim, num primeiro momento aconteceu, a escola tem a obrigação de relatar, né? Mas vai ficar meu nome, não sei o que mais, mas quem é o responsável tem que ser, porque vai acontecer com outras pessoas e tu vai acabar sendo o responsável pelos outros casos também. Porque aí a gente tem que se colocar na meia culpa. Mas eu não falei nada, mas não sei o que mais. Tá, mas aí ele segue abusando dos alunos, segue passando a mão. As mães não vão aceitar isso daí. E às vezes as meninas não se dão conta, entendeu? E aí quando elas se dão conta que realmente é um abuso e contarem para o pai e para a mãe, tem que ter ocorrência dos pais sim na delegacia também. Para isso é segurança pública, isso é um crime, né? E todo crime tem que ter segurança pública. O Conselho Tutelar não é polícia de criança. O Conselho Tutelar vai fazer o encaminhamento para que ela tenha atendimento psicológico, para que ela tenha um segmento, para que a família tenha um acompanhamento. E para que depois, se for o caso, a polícia atue. Mas tem que ter ocorrência, entende? Tem que ter ocorrência policial. Isso me preocupa muito e eu vou te dizer assim, não posso te dizer que, mas pode ser que sim, que tenha outros casos. E se existe isso, que as pessoas denunciem. É simples. Parece, né? Parece simples, né, Débora? Mas a gente vê que na vida, na prática, na verdade é simples, né? Ele não parece mas na prática as pessoas acabam dificultando esse processo, né? Dificultando esse processo. E dói quando a gente não precisa noticiar esse tipo de situação. Mas a tua omissão vai causar problema para outras pessoas. Com certeza. Né? Essa coisa que a gente falava hoje, não se diz, briga de marido e mulher não mete a colher. Antigamente diziam isso, né? Mas aí hoje em dia, se tu não chamar uma polícia, uma coisa, o cara mata a mulher e aí fica por isso mesmo. Aí ninguém quer falar nada. É bem assim. Voltaria para o conselho? Voltaria em outro momento. Eu precisava... eu gosto da política, né? Gosto muito da política. Como eu disse, eu sou filiada ao meu partido desde os 19 anos, né? Eu nunca troquei de partido. E não é por questão ideológica, e sim pela questão do que eu defendo, pelo que eu acredito e o que eu posso fazer pelas pessoas e o que eu faço. Mas voltaria sim em outro momento para o Conselho Tutelar, buscando ainda a valorização salarial, porque eu acho que foi uma das coisas também que fez com que eu
recuasse um pouco, porque a gente precisa sustentar a família. Eu faço trabalho voluntário de várias pontas, mas o Conselho Tutelar, como eu disse, se eu vou comparar com uma polícia, um policial civil, né, que tem o seu horário, cumpre seu horário, tem o seu salário base, né? E em todo o estado ele ganha a mesma coisa. Todos ganham a mesma coisa. Não tem o que ganha mais, o que ganha menos. O conselho não é padrão, né? E o conselho não é padrão. Aqui em Livramento precisa a vontade do gestor, né? De mudar a lei e aumentar. Em Gravataí um salário é R$7.000, né? Em Santana do Livramento o salário é 1.900, 2.100 eu acho que está agora, com o vale alimentação de R$800. Então, assim, ainda é pouco. Para a responsabilidade que se assume, para quando tu chega para tomar decisão por uma pessoa, de uma família, e para tudo que a gente faz. As pessoas devem valorizar mais. Como eu disse, a saúde mental, a minha saúde também precisava dar uma folga, assim. Eu estava um pouco sobrecarregada e precisava liberar um pouco. Até porque, quer queira, quer não, essa carga ela vem, vai, né? absorvendo. Mas eu não digo que não voltaria. Em algum momento poderei, mas eu ainda quero me formar assistente social e voltar para a área para trabalhar. Quem sabe como secretária de assistência social? Por que não? Futuramente, né? Débora, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, porque esse é um assunto que não se esgota, é necessário. Sim. Essa é uma pauta permanente, né? E é raro a gente encontrar perfis que tenham a coragem de tocar nesse assunto. Sim. Sabendo os limites, né? Porque é um assunto que ele precisa ter limite. É necessário que se fale, é necessário que se conheça o limite, mas também é necessário que as pessoas se apropriem disso, né? E saibam que isso acontece agora, nesse exato momento, em algum lugar dessa cidade, talvez, tomara que não, mas um caso semelhante pode estar acontecendo. E alguém pode estar vendo ou percebendo, né? E se essa pessoa que está vendo e percebendo, se ela se omitir, essa situação ela vai se repetir. Vai se repetir. E prejudicar muitas pessoas, porque eu disse, como começa lá na infância, né? Como é a cabeça de uma menina ou de um menino que sofre abuso aos 5 anos de idade. Não, e o efeito é efeito cascata, né? Ele acaba se transformando em ondas, assim, né? Para outros setores da família e para outros setores da própria comunidade, né? Acaba atingindo muita gente. O que eu aconselho, Kleiser, é que as mães cuidem mais dos seus filhos, os pais tenham mais esse zelo, não tenha tanta liberação, tanta coisa, vem outras coisas que as pessoas acham que é simples, dá bebida para o filho, a mãe toma cerveja e convida o filho, né? O energético não é refrigerante, né? Então, assim, mas é só energético, tia. Não, energético não é refrigerante. Então, assim, por que tem índices de pessoas jovens infartando e muitas outras coisas? E dali do energético para cerveja, para droga, é um passo, né? Aí depois a mãe vai reclamar, mas eu não posso mais com fulano, eu não quero mais saber do fulano, porque olha o que acontece, porque não sei o que mais. Então, assim, tem muita droga, muita coisa. Então, que as mães tenham esse cuidado. E esse cuidado, como eu disse assim, eu tenho com meus filhos. Meu filho tem 24 anos hoje, ele nunca botou uma gota de álcool na boca. Entendeu? E eu lembro que os colegas ofereciam e ele dizia, não, se eu tomasse, a narinha me mata. Ele minha mãe não deixa. Pois então, assim, é uma coisa de regras. Né? Na minha casa ninguém limite, fuma, né? Ninguém bebe. Vocês me veem no carnaval, mas eu não fumo, eu não bebo. É limite. Então tem que ter limites. Né? E esses limites também, essas coisas assim, as mães bebendo também na gestação, fumando, não tendo esse cuidado no pré-natal e tudo isso também, o que causa? Quantas crianças com TDAH, com autismo, e isso tudo é causa da falta de cuidados ao pré-natal, da falta de alimentação de uma criança direito. Então, assim, as mães vamos buscar, como eu disse, pescar, né, para sustentar os filhos. Eu sei que muitas fazem, mas eu sei que muitas também não fazem. Então, assim, como eu disse, tem que ser muito corajoso para falar isso, e realmente eu estou falando. Então, vai ter pessoas depois na live que com certeza vai me criticar e vai dizer não sei o que mais, mas eu conheço essas pessoas que criticam, né, e são pessoas que sofreram medida e que não aceitam que estão errados. Então, quando tu aceitar que tu está errado, tu consegue mudar.
Enquanto tu estiver batendo a cabeça dizendo que tem que ser daquele jeito, porque sempre foi assim, sempre será assim. Então eu não sou adepta da palavra sempre foi assim. Eu sou adepta da palavra que tu pode mudar. Então eu, uma menina negra, filha de empregada doméstica, de peão de estância, de família simples, né? Então assim, ó, a instrução eu fui buscar. Eu fui buscar. Então eu sempre falo isso para os meus filhos. A gente que tem que correr atrás. E aí vou dizer assim, mas não é só porque é preto que tem que ter oportunidade. Não, mas as oportunidades a gente sabe que para nós negros é muito menor. Né? Num salário, não sei no que. Mas assim, em cada lugar que eu passo, eu deixo a minha marca de responsabilidade. Então hoje, por exemplo, eu estou à frente da Escola de Samba Tradição, né? Também ali, frenteando ali junto com o presidente Vargas, com a minha família toda ali. E a gente vai com muita responsabilidade num trabalho voluntário. Sim. Eu não ganho nada para isso. Então, eu faço para que as outras pessoas possam se divertir. Eu me divirto também quando eu vejo os outros se divertindo. Entendeu? Mas as pessoas têm que entenderem isso. A gente tem que querer mudar, a gente tem que querer avançar. E não é a gente se redimir e achar que não é capaz. A gente tem que ser capaz. Sempre. Sempre tem que ser capaz. Débora Sinara, quero te agradecer por ter saído da tua casa para ter vindo aqui até o nosso estúdio para conversar um fio de cabelo, né, sobre esse universo que a gente sabe que é tão nebuloso, cabuloso, enfim, né, impublicável às vezes, porque é doloroso, né? Quero te agradecer, Débora, por ter vindo aqui para conversar conosco e tu entendeu a ideia que é outro papo, né? É outra coisa, né? A gente falar aquilo que as pessoas têm medo de falar e algumas pessoas vão assistir e vão dizer, poxa, mas eu não sabia que era assim. Pois é, não é assim, é pior, né? Só que a gente não pode avançar nessa pauta. E quem dera pudesse, né? Trazer aqui, mostrar na tela, olha, isso é sobre isso aqui que nós estamos falando. Sabe aquele caso assim, é isso aqui, ó. Esse é o resultado. Infelizmente não dá, a legislação a lei não nos permite. Se permitisse, eu tenho certeza que a coisa já teria mudado há muito tempo. Porque as pessoas não veem, né? E aí ficam naquela, porque os olhos não veem, o coração não sente. Nesse caso, infelizmente né? As pessoas não veem, às vezes não acreditam, e eu posso garantir, às vezes é muito pior. Com certeza. Eu também quero agradecer, Kleiser, agradecer a disponibilidade da Lince, né? E eu acho que é importante o trabalho dessas mídias e a experiência que tu traz também de lá da rádio, né? E a gente vai avançando, né? Se tu não avançasse, se tu não acreditasse, tu não estaria aqui, com certeza, né? Que Deus traga muita vitória aí e êxito aí nesse trabalho e que ajude também a divulgar algumas coisas anônimas que ficam dentro do nosso município e que as pessoas acham que às vezes é só enfeite, né? E não Antes fosse, né? A produção da Lince Comunicação e Osa Filmes, a edição de imagens desse episódio, Samuel Palmeira, a direção de imagens do Marcos Ozanam, a administração Fabrício Marcel e Fernanda Toledo. Eu fico com o convite para que vocês acompanhem na íntegra esse episódio e a gente volta na semana que vem, porque aqui é outro papo.